Arfaxade foi pai de Selá, que por sua vez foi pai de Éber. Éber teve 2 filhos, Peleg, chamado assim porque foi nos dias dele que a raça humana se dividiu, e Joquitã. Olá, bem-vindos. Este é o comentário bíblico João 8:32. Olá, é um gosto estarmos aqui para iniciar mais uma exploração profunda aos textos sagrados. Exatamente. E hoje o nosso foco vai para o capítulo 10 de Gênesis, que é, assumidamente, aquele bocado da leitura que a esmagadora maioria das pessoas simplesmente salta. Pois, é verdade. Quer dizer, olhamos para a página, quer seja na leitura devocional em casa ou até numa aula da Escola Bíblia, e vemos uma parede de nomes antigos. Com consoantes quase impronunciáveis, não é? Exato. A nossa mente desliga logo, parece uma lista telefónica do mundo antigo. E o instinto natural é virar a página à procura da próxima grande narrativa, de alguma ação real. Claro. Mas o que se esconde no meio dessa aridez aparente, especificamente ali nos versículos 24 e 25, é o momento exato em que a história da civilização humana sofreu uma fratura colossal. Sabes, o desafio das genealogias bíblicas é que elas não gritam para chamar a nossa atenção. Elas, no fundo, sussurram. Quando lemos que alguém gerou alguém e esse alguém gerou outro, assumimos que estamos apenas perante um registro de um cartório antigo. Mas a história de Éber e do seu filho Peleg, que vamos dissecar aqui, documenta uma crise civilizacional sem precedentes. E uma crise que mudou tudo. Sim, e mais importante ainda, mostra como uma linha de esperança começou a ser desenhada nos bastidores, precisamente no momento em que tudo o resto parecia desmoronar à volta deles. Mas para percebermos a magnitude dessa fratura, não podemos olhar apenas para o detalhe de imediato, pois não? Não, de todo. Temos de recuar um pouco e olhar para o cenário global que este capítulo 10 nos pinta. Porque antes de focar numa única família, o texto apresenta-nos um mapa do mundo inteiro. E é um mapa que é uma verdadeira anomalia no mundo antigo. Os académicos costumam chamar este capítulo a Tabela das Nações. Certo? E a razão pela qual este documento deixa historiadores fascinados é o fato de não existir nada parecido em toda a literatura do Antigo Oriente. A sério? Nada. Mesmo? Nada. Pensemos nos grandes impérios daquela época, os egípcios, os babilónios, os assírios. Quando eles escreviam sobre as nações à sua volta, o objetivo era sempre a propaganda. Para mostrar quem mandava. Exatamente. Registavam genealogias para provar que eles eram descendentes dos deuses e que os outros povos eram bárbaros, que, mereciam ser conquistados. Era uma forma de justificar a dominação. Aquela mentalidade de nós somos a linha dourada e vocês são a poeira. Sem tirar nem pôr. Mas o Gênesis faz o oposto, apresenta a humanidade de forma horizontal. É uma visão abrangente de uma única família com uma origem comum que sobreviveu ao dilúvio e que agora se ramifica em diferentes povos, línguas e territórios. Todos no mesmo patamar. Sim, todos estão no mesmo nível. É uma declaração de irmandade global que, honestamente, precede em milénios qualquer conceito moderno de sociologia ou de direitos humanos. Uau! E o que é fascinante aqui é que o autor faz questão de listar as nações de forma muito precisa. Se formos contar cada povo mencionado ao longo deste capítulo, chegamos a um número altamente específico, 70. Espera, 70 nações no total. Exato. Mas isso é uma contagem demográfica literal da época? Ou estamos a entrar no terreno do simbolismo hebraico? Porque, repara, o número 70 aparece demasiadas vezes na narrativa bíblica para ser apenas uma coincidência estatística. É o pensamento hebraico em toda a sua riqueza. O número 70 carrega um peso teológico gigante. Representa a totalidade, a plenitude da família humana, o mundo inteiro. O autor bíblico não está a dizer que só existiam 70 tribos no planeta e nem mais uma, percebes? Está a usar o número para comunicar que toda a gente está aqui. O mundo, na sua totalidade, tem uma origem comum. Bem, isso muda tudo. Se o 70 representa a totalidade da humanidade, então a Tabela das Nações não é de todo um documento burocrático. Não, claro que não. É quase como um mapa genético de toda a humanidade. E agora, muitas outras peças do puzzle começam a encaixar na minha cabeça.
Quando Jacó desceu ao Egito mais tarde, no final do livro de Gênesis, o texto faz questão de dizer que a família dele era composta por exatamente 70 pessoas. Pois é. O que nos diz que aquela pequena família a entrar no Egito transporta consigo a semente e o destino de todas as 70 nações originais. É uma humanidade em miniatura. E dando um salto de milénios, e vê lá se isto faz sentido. Será que é por isso que, no Novo Testamento, Jesus decide escolher e enviar exatamente 70 discípulos em missão, ali no Evangelho de Lucas? Ele estaria a mapear o seu próprio ministério em cima desta linhagem de Gênesis? A ligação é brilhante e, sem dúvida, intencional. Quando Cristo envia os 70, ele está a fazer uma declaração cósmica. Está a enviar uma mensagem de restauração a todo aquele mapa original de Gênesis 10. Totalidade do mundo que se dispersou no princípio. A Bíblia constrói este significado camada sobre camada. O mundo inteiro nunca sai da perspectiva divina. Mas é precisamente aqui que o ritmo da narrativa sofre uma alteração brusca. Temos este panorama vasto e global das 70 nações, quase como uma câmara que filma o mundo em grande plano, e de repente trava a fundo. Sim, há um espreitamento. A câmara faz um zoom dramático e afunila num único homem, Eber. Ok, vamos dissecar isto. Porquê Eber? Num capítulo focado em expansão, o texto abranda para destacar este patriarca em particular. O que é que ele tem de tão especial no meio da multidão? Bem, o texto dá-nos uma pista literária muito subtil, logo nos versículos iniciais, sobre a descendência de Sem, o filho de Noé. O autor descreve Sem não como o pai de todas as nações semitas, mas especificamente como o pai de todos os filhos de Eber. Há aí uma apropriação direta. Exato. E o teólogo John Wesley, nos seus apontamentos sobre o Antigo Testamento, destaca muito a importância disto. É da linhagem e do nome de Eber que vão derivar os hebreus, que é o povo de onde nascerá futuramente a figura de Abraão. Mas repara, não pode ser só uma questão de dar um nome a um povo. Não. Deve haver um contexto histórico pesado por trás dessa distinção. Porque é que o Eber ganha o direito de definir uma linhagem inteira? O contexto histórico é a chave aqui. Eber vive durante uma das maiores crises de transição da história. Estamos perante o período sombrio da Torre de Babel. Ah, pois é. A humanidade, que deveria espalhar-se pela Terra como Deus ordenou, decide concentrar-se numa única planície. É um projeto de arrogância total, uma tentativa de construir um império humano que toque os céus e que dispense Deus. E a consequência disso foi a confusão das línguas, não é? Sim. E o que grande parte dos teólogos sugere é que, no meio dessa confusão caótica toda, a língua original, aquilo que mais tarde conheceríamos como o hebraico, foi preservada na família de Eber. Uau! Ele terá sido um farol de resistência espiritual, alguém que não alinhou na apostasia de Babel. Deixa-me só tentar visualizar como é que isso acontece na prática, porque parece quase um cenário de ficção científica. Como assim? Bem, imagina. Uma civilização inteira acorda num belo dia e a comunicação colapsa. As pessoas não se entendem na praça pública, as obras param, a sociedade fragmenta-se por completo. Como é que uma única família consegue manter uma língua intacta no meio desse abalo sísmico? Não me parece que tenha sido por mero isolamento. Claro que não. Não foi um fenómeno puramente linguístico, foi uma preservação providencial. A língua não é apenas um conjunto de sons, sabes? É um veículo de pensamento. Certo. A linguagem carrega a visão do mundo. Perder a língua original em Babel significava perder a clareza sobre quem Deus era, perder a memória não corrompida da criação e do dilúvio. Se a família de Eber reteve essa língua, foi porque retiveram a fidelidade à revelação divina. A graça de Deus encontrou ali um porto seguro. É fascinante pensar nisso dessa forma. Eber acaba por funcionar como um cofre de segurança máxima num edifício em chamas. Boa analogia. Porque, repara, tudo à volta está a ruir no caos das novas línguas, que inevitavelmente vão gerar centenas de novos cultos distorcidos e panteões de falsos deuses. Mas dentro da tenda de Eber, o registro da verdade, a capacidade de descrever Deus na sua pureza original, permanece trancada e intacta. Sim, elas são o cofre. Garantem que a verdade sobrevive para as gerações seguintes. Exatamente. Preservar a língua sagrada era o requisito fundamental para que séculos mais tarde houvesse um povo capaz de receber e compreender a lei e os profetas. O cofre tinha de resistir ao fogo de Babel.
Mas o que é mesmo intrigante é que esse cofre seguro é apenas metade da história. Porque se Eber representa essa preservação heroica, o texto não nos deixa respirar aliviados por muito tempo. Longe disso. O filho que nasce a seguir traz consigo o trauma oposto. Passamos da guarda segura do idioma para o momento em que a humanidade é rasgada a meio. Chegamos ao versículo 25 e ao nascimento do filho de Eber Peleg. E aqui é que se torna mesmo interessante. É um nome que soa quase como um alarme no texto bíblico. A afirmação lá é categórica. Chamou-lhe Peleg porque nos seus dias a terra foi dividida. E o que é que isso quer dizer na língua original? Se explorarmos a linguística, a raiz da palavra em hebraico, o verbo palag, significa dividir, rachar, separar ao meio, e encontra ecos muito interessantes noutras línguas antigas. Por exemplo, Em acadiano, por exemplo, a palavra palgo designa um canal de irrigação, ou seja, um sulco profundo e artificial rasgado na terra para a água fluir. bem, isso sugere que não foi uma divisão nada subtil. Um canal rasga a terra à força. E há um detalhe que não nos pode escapar. No texto original, o verbo em hebraico, se não me engano, está na voz passiva. A forma nifal, sim. Isso é crucial. Significa que a divisão não foi algo que a humanidade empreendeu voluntariamente. Não foi tipo, vamos sentar-nos num conselho de líderes e decidir como dividir os territórios pacientemente. Claro. Não. A divisão aconteceu-lhes. Eles sofreram a divisão. A humanidade foi o objeto passivo de uma separação imposta. Isto levanta uma questão importante. Que divisão foi essa, ao certo? Porque muita gente, quando ouve isto, imagina continentes a separarem-se fisicamente, tipo placas tectónicas a rachar ao meio em cataclismos globais. Sim, há quem pense nisso. Mas estamos a falar do rescaldo de Babel, certo? Essa divisão foi um castigo duro por causa daquela arrogância de construir a torre ou foi uma estratégia divina? A palavra divisão soa sempre a algo terrível. Essa tensão sobre a natureza da divisão tem ocupado os pensadores ao longo dos séculos. Voltando ao John Wesley, ele não oferece uma resposta simplista. Ele analisa dois cenários possíveis para os dias de Peleg. Ok, quais são? O primeiro cenário considera que a intenção original de Deus era uma divisão administrativa e pacífica. Noé, como líder sobrevivente, teria recebido a orientação de lutear a terra, distribuindo os territórios pelos seus descendentes de forma ordeira para habitarem o globo. Um bocado como Josué faria mais tarde. Exato, como Josué dividiu a terra de Canaã pelas 12 tribos num processo metódico e abençoado. Isso seria a divisão ideal, não é? A obediência ao mandamento original de encher a terra. Mas todos sabemos que a humanidade tem um problema crónico com a obediência. Como funciona o segundo cenário? O segundo cenário, que se enquadra de forma muito mais realista no desastre de Babel, é que a divisão foi um juízo severo provocado pela teimosia. A humanidade recusou espalhar-se, quiseram centralizar o poder, unificar a força de trabalho numa única metrópole e construir uma torre de orgulho. A tal rebelião. Sim, e perante essa rebelião e a recusa de aceitar o luteamento pacífico, Deus confunde-lhes a linguagem. E essa confusão torna a convivência humanamente impossível. Pois. A sociedade implode, o comércio para, a confiança desaparece completamente quando não se percebe o que o vizinho diz, e assim eles são forçados a dispersar e a dividir-se pelo mundo. O que nos leva a uma conclusão impressionante. Independentemente de ter começado como um plano de distribuição pacífica que foi rejeitado, ou de ter sido um juízo ativo contra a rebelião, a dispersão acaba por ser o momento onde a providência divina e a consequência da estupidez humana colidem. Sem dúvida. E o nome do pobre Peleg torna-se um monumento a essa colisão. Sempre que alguém o chamava pelo nome, lembrava-se de que o mundo unificado se tinha quebrado. É o memorial de um fracasso humano e, em simultâneo, o avanço do plano divino. E isso leva a nossa conversa para um nível muito mais teológico. Porque, se isto não é apenas um registro de nascimentos, qual é o propósito final de arquivar esta linhagem específica na Bíblia? Porque é que o autor ignora dezenas de outros ramos da família e faz um trajeto cirúrgico de Arfaxad a Eber e de Eber a Peleg? O teólogo Gerhard von Rad aborda isso de forma genial. Ele insiste que temos de parar de ler as genealogias de Gênesis como listas burocráticas ou crónicas secas. Então são o quê? Elas são teologia em estado puro. A mensagem de von Rad é clara.
A genealogia prova que Deus não é um criador ausente. Ele não criou um mundo espetacular, assistiu de braços cruzados à queda no Éden, suspirou durante o dilúvio, encolheu os ombros na confusão de Babel e abandonou o projeto. Longe disso. Nada disso. O facto de haver uma linha contínua de nomes significa que, através de cada geração confusa, a promessa divina continua a abrir caminho. A linha até Peleg é a estrada que Deus está a pavimentar no meio das ruínas. Então as genealogias são quase como um mapa do tesouro que mostra por onde a graça passou quando o resto do mundo estava perdido na escuridão. Uma ótima forma de ver a coisa. E sobre esse cenário de escuridão pós-Babel, há uma perspectiva muito interessante levantada pela escritora Ellen G. White no livro Patriarcas e Profetas. Certo, no capítulo 10. Exato. Ela altera a forma como olhamos para a divisão. Ela sugere que a dispersão forçada e a fratura da humanidade não foram o fim catastrófico da história. Foram, pelo contrário, o catalisador. Exato. Num primeiro olhar, a divisão em Babel e nos dias de Peleg parece a derrota definitiva do projeto humano. Mas pensem nisto, uma humanidade unida num projeto contra Deus é infinitamente mais perigosa do que uma humanidade dividida. Porque se potencia mutuamente no erro. Exatamente. Se a humanidade tivesse permanecido numa única grande metrópole de orgulho em Babel, fechada numa espécie de amnésia espiritual coletiva e fortalecida pela sua própria grandeza tecnológica, não haveria qualquer espaço para a fé operar. A fratura civilizacional foi estritamente necessária. E foi necessária porque o obrigou ao isolamento e abriu caminho para a eleição. Porque ao dispersar o mundo e quebrar aquela aliança de orgulho, Deus criou o cenário perfeito para fazer algo inédito. E que cenário é esse? Do meio desse caos global, ele vai conseguir isolar uma família. Poucas gerações depois de Peleg, a linha vai desaguar num homem chamado Abrão, que Deus chama para fora da idolatria para fundar um povo completamente novo. Então, o que é que isto tudo significa? Significa que a divisão foi a dor de parto da eleição de Abrão. Sem a crise nos dias de Peleg, a humanidade estaria selada na sua autossuficiência. O que parece a quebra de tudo é, afinal, a preparação minuciosa para o resgate do mundo inteiro. É lindo isso. E a maravilha deste capítulo 10 é vermos que Deus já estava a preparar a cura, antes mesmo de a doença de Babel atingir o seu pico absoluto. A forma como as escrituras entrelaçam os fios da história é absurda, no bom sentido, não é? Aqueles versículos que toda a gente salta contêm a fundação de toda a teologia do Antigo Testamento. Do caos de 70 nações, corrompidas e dispersas, Deus resgata a linguagem da verdade guardada por Éber. E usa a ruptura de Peleg para chamar a Abrão e abençoar de volta todas as nações da terra. É um círculo perfeito de redenção. E sabes, a beleza desta exploração é que a dinâmica entre Éber e Peleg não pertence apenas aos livros de história antiga. Há um espelho claro para a nossa própria condição atual que não podemos ignorar. Sem dúvida, precisamos tirar o pó destas planícies do Médio Oriente Antigo e trazer a discussão para a vida de todos nós que estamos a acompanhar isto agora, seja no trânsito, a fazer as lides de casa ou, pronto, no meio de uma pausa no trabalho. Claro, aplicar isto ao hoje. Porque o conceito de um mundo fraturado não é exatamente algo distante ou teórico para nós, pois não? Longe disso. Se ligarmos isto ao contexto geral, pensemos no peso imenso que é carregar um nome que eterniza uma tragédia global. O pai, o Éber, olhou para um mundo rasgado à sua volta, a desintegração das sociedades, o colapso da comunicação entre os povos e decidiu inscrever esse trauma na própria biologia da família, chamando o filho de divisão. É forte. Foi uma forma intencional de Deus garantir que as gerações futuras não sofressem de amnésia histórica. Eles não podiam esquecer o que acontece quando o homem tenta substituir a sabedoria divina pela sua própria arrogância. Aquela genealogia funcionava como uma cicatriz viva. E hoje todos nós fazemos parte de linhas invisíveis da herança. Podemos não conseguir fazer um teste de ADN e descobrir que somos trinetos de Éber, claro, mas se abraçamos o texto sagrado, estamos enxertados numa longa genealogia de fé. Exato, uma genealogia espiritual. A questão premente é que nós também vivemos numa época que muitas vezes se assemelha a um gigantesco e ruidoso colapso de Babel. Temos mais meios de comunicação do que nunca, mas as sociedades parecem incapazes de dialogar. Pois é. Estão polarizadas e fragmentadas por novas línguas ideológicas que simplesmente não se cruzam.
Há uma fratura no ar. O que nos empurra contra a parede, no bom sentido, e exige uma reflexão muito prática no meio desta Babel moderna, onde todos gritam e poucos se compreendem, o que estamos nós a preservar? É uma grande pergunta. Se a responsabilidade de Éber foi manter intacto o cofre da revelação para as gerações que se seguiriam, qual é o cofre que nós estamos a montar e a proteger na nossa própria casa, na nossa própria família? Porque se nós falharmos em ser o Éber na nossa esfera de influência, as gerações que vêm a seguir vão ficar completamente à mercê do barulho confuso de quem constrói ídolos descartáveis. Sem dúvida. As genealogias que lemos hoje mostram-nos que não somos ilhas, somos elos de uma corrente. O nosso compromisso de fé hoje tem de ser o chão seguro onde os Abraões do futuro vão poder caminhar. E essa é a verdadeira força da tabela das nações. Mostra a fidelidade de Deus como uma linha contínua, persistente e teimosa a atravessar a confusão humana. É isso mesmo. Para resumir o nosso percurso de hoje, os nomes de Éber e Peleg documentam o balanço complexo entre o esforço humano de tentar chegar ao céu por si mesmo e o juízo de Deus que divide a terra para impedir esse desastre. Éber salvou a clareza da mensagem, Peleg viveu o custo da dispersão. Mas através de ambos, o caminho para a salvação estava a ser meticulosamente limpo. Exatamente. Sabes, antes de encerrarmos, há sempre algo novo para digerir num texto tão antigo. Para além de todo este lado histórico, o conceito dos nomes proféticos na antiguidade deixa-me inquieto. É uma provocação justa para quem nos acompanha levar consigo para o resto do dia. Vimos como os nomes definiam não apenas a pessoa, mas eternizavam a atmosfera daquela civilização. Peleg tornou-se o bilhete de identidade de um tempo de colapso e ruptura. Sim. E a reflexão que eu deixo é a seguinte: se olharmos para a nossa época atual, com todas as suas características únicas, os nossos níveis de ansiedade global, a inteligência artificial, o isolamento crónico no meio da multidão, a esperança e as crises diárias, se todos os aspectos do nosso século pudessem ser condensados na essência de um único nome, dado a uma criança que nascesse amanhã, que nome profético seria esse? Uau! Se daqui a 1000 anos olhassem para o registro do filho da nossa geração, o que é que o nome diria sobre a nossa fé, sobre a nossa fidelidade e sobre a marca que deixamos no grande mapa da redenção? É uma pergunta formidável, que nos obriga a olhar não apenas para trás, para os textos, mas diretamente ao espelho. Fica um enorme agradecimento a todos que nos deram o privilégio da sua atenção durante esta travessia textual. Que o exercício de dissecar estes capítulos antigos nos ensine a valorizar os detalhes aparentemente monótonos das Escrituras, sabendo que Deus, não raras vezes, esconde os seus maiores mistérios em listas de nomes esquecidas. Até a próxima.